E o tema nesse capítulo 17 são os inimigos da igreja, os meus inimigos e os teus inimigos. Apocalipse 17. E diz assim a palavra de Deus: veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte se achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, fiquei admirado com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e da besta, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que você viu, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Até aí, meus irmãos, capítulo 17, como eu disse a vocês anteriormente, é um capítulo altamente simbólico. Utiliza muitas imagens, muitas figuras, e por isso é um dos capítulos mais difíceis do livro de Apocalipse. O capítulo 17 é um capítulo extremamente complicado, tudo bem? Graças a Deus que o próprio capítulo 17 e o próprio livro de Apocalipse é autoexplicativo. Aquilo que ele diz, as imagens que ele vê, ele explica o que são essas imagens, tá bom? Eu quero começar pensando com vocês então nessa nossa
leitura e nesse nosso estudo de hoje sobre os inimigos da igreja. Você sabia que eu e você temos muitos inimigos? E estes inimigos não descansam. Em certo sentido, eles não nos dão paz. Eles estão à espreita o tempo todo. Eles estão aguardando o momento oportuno para nos derrubar. Então esteja atento, fique atento, fique despertado, fique sempre ligado a estes inimigos. Neste capítulo nós temos então uma descrição de alguns dos inimigos da igreja e temos também uma descrição daquilo que será a derrota destes inimigos. Não apenas Cristo os vence, mas também os eleitos, os santos, eu e vocês, vencemos estes inimigos então. Eu quero começar pensando com vocês naqueles inimigos que são apresentados aí para nós no livro de Apocalipse. Nós temos uma reunião de 5 inimigos contra a igreja, contra mim e contra vocês. O primeiro grande inimigo, que é muito conhecido de todos nós, é o dragão. O apóstolo João faz uma ligação desse dragão com a antiga serpente, Jefferson. Aquela que é encontrada lá nos primeiros capítulos de Gênesis. O diabo, o acusador dos nossos irmãos. Aquele que quer o nosso mal. Aquele que é um leão e que está ao derredor, buscando alguém para devorar. Esse é o primeiro inimigo e que nós conhecemos muito bem, muito se fala dele. Mas tem um outro inimigo que começa a aparecer em Apocalipse e que às vezes a gente não está muito atento com ele. Esse inimigo é chamado de o anticristo. Ele reúne consigo 2 poderes. Poder político. Primeiro poder, poder político. Segundo poder, poder militar. Dentro da esfera política, o que ele faz, irmão Claudinei? O que o anticristo faz na esfera política? Levanta homens, mulheres, para votar leis contra os princípios de Deus. Muito simples. Toda lei que vai então contra os princípios de Deus é uma lei o que, Jéssica? Anticristã. É uma lei promovida por quem? Pelo anticristo. Ainda que você não veja ele em uma figura específica, né? Está vendo ele ali encarnado, chifre, com rabo, né? Uma coisa horrorosa. Não, muitas vezes você vê. Mas você pode perceber a atuação do anticristo a partir de leis que são contra os princípios de Deus, que não levam em conta os princípios de Deus. Poder militar, poder que oprime, às vezes, nações mais fracas, a partir da guerra ou então pela ameaça. Esse poder militar também pode ganhar contornos de uma opressão contra minorias cristãs. Por exemplo, você vê e ouve muito disso no Oriente Médio. As minorias cristãs debaixo de uma pressão, de uma opressão violentíssima. Você percebe isso? Você percebe isso, por exemplo, em um governos totalitários, onde as minorias cristãs são oprimidas pelo governo. Pressão. Terceiro inimigo, poder religioso. O poder do falso profeta que já está atuante, já está aí atuando no mundo. O poder do falso profeta. O poder do falso profeta, ele fica manifestado
em heresias, em falsos ensinos. E uma das coisas mais interessantes que o falso profeta faz é cópia da igreja verdadeira. Então ele pega a igreja verdadeira e faz cópias dela, e insere nessa igreja uma imagem da igreja verdadeira, mas que não é a igreja verdadeira, mentiras perniciosas, heresias, algo que seja parecido com cristã, mas não tem nada de cristã. Seriam as seitas, as mentiras que são ensinadas. O poder do falso profeta já está operante no mundo, assim como o poder do anticristo. O quarto grande inimigo da igreja, que a igreja às vezes não percebe muito, é o poder de sedução do mundo. Quando a gente fala em diabo, o dragão, joia, a gente está bem ligado. Quando a gente fala em anticristo, joia, a gente já ouviu alguma coisa, né? A gente precisa ver atento, né? Quando a gente fala em falso profeta, a gente já liga logo a falso ensino, heresias, seitas, uma cópia da imagem da igreja, né? Então nós logo ficamos atentos, mas quando a gente fala desse quarto inimigo, talvez a gente não esteja tão atento assim. O quarto grande inimigo é o mundo e o seu poder de seduzir. O presbítero Roberto hoje aqui está falando no devocional sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a ideia da bússola, né? Tanto aponta o caminho quanto é atraído. E é exatamente esse o papel do mundo. Qual, pastor? Atrair a bússola para si. Atrair a direção do seu e do meu coração para ele. Produzir e promover coisas que possam atrair eu, você, os teus filhos, a tua esposa, os teus amigos. Essa é a ideia do mundo, atrair para si. E esse mundo é então aquilo que nós chamamos de a segunda igreja. Mas essa não é a igreja de Deus. Essa é a igreja do diabo. Essa é a grande prostituta, a meretriz, que aparece aí no capítulo 17, né? João chama ela de a meretriz. Esse é o sistema do mundo. Se eu e você somos a igreja, juntos, reunidos em comunhão, né? Quem é o mundo, Maria Jairza? Quem é o mundo? Se eu e você somos a igreja, reunidos, quem é o mundo? Aqueles que não são igreja. Se nós, que fomos selados pelo Espírito, somos a igreja, formamos a igreja do Senhor, quem é o mundo? A igreja que o diabo tem selado para si. Este é o mundo, com o seu sistema filosófico, com as suas ideias, com as suas atrações. Esse é o quarto inimigo. Você está atento a esse quarto inimigo? Você está ligado nesse quarto inimigo? O quinto inimigo da igreja são os ímpios. Estes são o quinto inimigo da igreja, os ímpios. E a grande questão é que muitas vezes nós temos entre os nossos amigos homens, o quê? Ímpios. Pessoas ímpias.
pessoas que não são orientadas pelos princípios de Deus. E a grande questão para mim, para a sua vida, é às vezes manter essas amizades e influenciá-las para o bem, não sendo influenciadas por elas para o mal. Este é um inimigo que está muito perto de nós. E se nós não tomarmos cuidado, nós, ao invés de influenciarmos, nós seremos influenciados. Ao invés de incentivarmos ou apresentarmos, ensinarmos os princípios divinos, seremos por eles influenciados com qual princípio? Princípio muitas vezes maligno. Aqui estão os 5 inimigos: o dragão, o anticristo, o sistema mundial, o falso profeta, com o poder religioso, o poder de sedução, o sistema mundial, o mundo, e em quinto lugar os ímpios. Sabe por que a igreja tem tantos inimigos assim? Já parou, pastor, por que será que nós temos tanto inimigo assim? A igreja de Deus é tão boa, não faz mal para ninguém. A igreja faz mal para alguém? A igreja faz mal para alguém? A igreja é luz do mundo. A igreja é utilizada por Deus para que este mundo não se transforme em um verdadeiro inferno no céu aberto. A igreja é boa para o mundo. A igreja é importante para o mundo. É porque a igreja está no mundo que o mundo ainda recebe uma boa influência. Ela é uma luz, um candeeiro colocado em lugar alto para iluminar. Se a igreja não é ruim, por que é que ela é tão perseguida? Porque Deus é a pessoa mais odiada em todo o mundo. O seu povo é também o povo mais odiado que existe em todo o mundo. E por isso é perseguido. E por isso não tem descanso. Da perspectiva de Deus, Deus permite que seja assim, sabe por quê? Senão a gente fica muito acomodado. Senão a gente fica muito confortável. Senão nós ficamos pensando que esse mundo é o quê? O ponto de chegada. Nós ficamos pensando que esse mundo é a nova Canaã, é a nova Jerusalém. Por isso que a gente não tem descanso aqui, porque esse não é o lugar de descanso. Esse é o deserto. Lembra do povo de Deus caminhando pelo deserto? Nós somos como esse povo caminhando pelo deserto. Eles caminharam pelo deserto para ir para onde? Para ir para onde? Para a Canaã celestial. Para isso que eles estavam caminhando no deserto. Aquela imagem deles caminhando pelo deserto era Deus mostrando: olha, o deserto aí não é onde vocês vão ficar, não. Caminha, marcha. E se não fossem os inimigos, a falta d'água, a falta de comida, as dificuldades no deserto, sabe o que o povo de Deus teria feito? Presbítero Roberto, vamos construir umas cabanas aqui e vamos ficar aqui porque tem água, tem comida, tem proteção, tem coluna de fogo de noite, né? Tem nuvem de dia para proteger. Vamos ficar por aqui. Mas Deus precisa enviar alguma coisa que faça esse povo o quê? Caminha, levanta e marcha. Da mesma forma acontece conosco nesse mundo. Quando você é afligido por uma doença, depressão, a ansiedade, a melancolia, como é o meu caso, de vez em quando me pega, vocês vão me ver meio acabrunhado, né? Normal. É Deus dizendo:
levanta, marcha. Aí não é o teu lugar, aí não é o lugar de vocês. Continua, avança. As pessoas que perseguem você lá no seu trabalho, né? As dificuldades na família, as dificuldades no casamento, Deus dizendo para você: olha, caminha para um lugar de perfeição. Caminha, porque olha, o supremo casamento vai se dar lá na frente. Continua avançando. É Deus fazendo com que a gente não se acomode nesse mundo, não é? Não é para o nosso mal, não, é para o nosso bem. Esses dias eu conversando com o Claudinei, a gente chegou juntos à conclusão de que é uma bênção de Deus você não ter muitos recursos nessa vida aqui, não. Tem muitas pessoas que não têm muito recurso, né, Claudinei, fica reclamando. Quando tem muita gente que tem muito recurso, eu vou usar as palavras do presbítero Roberto dessa manhã, e o seu coração é atraído para os recursos. Então, de todas as formas, Deus procura nos abençoar, Deus procura cuidar de nós, dizendo para nós: olha, esse mundo não é teu lugar, não. Continua caminhando, continua avançando. As dificuldades é para isso mesmo, para que você continue avançando. E eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês já viram alguém avançar quando está tudo mil maravilhas? Quando está tudo confortável? Eu nunca vi. Nunca vi. Os momentos que eu e minha esposa mais avançamos, sabem que momentos foram? De tribulação, de dor, de choro. Que aí teve um que orar com o outro, pelo outro, sem a sustentação do outro. É nesses momentos que a gente avança. É nesses momentos. Por isso a igreja é tão perseguida. O que nós temos aqui agora é uma descrição da grande meretriz no capítulo 17. A igreja do diabo. Nós temos duas igrejas no mundo. A igreja de Deus, que Deus comprou com o seu sangue, que Deus selou com o seu Espírito, com o Espírito da promessa. E Deus olha para nós, então, e lá estão os meus selados, aqueles que me pertencem. Este é um grupo. O outro grupo é o sistema do mundo, o grupo daqueles que foram selados pelo diabo. O grupo daqueles que não foram selados por Deus formam a falsa igreja. Olha lá, assim como Jesus, o diabo também tem a sua igreja e é conhecida como o mundo. De vez em quando a igreja de Deus quer dar uma congregada na igreja do diabo. De vez em quando isso acontece. O problema é que na igreja do diabo tem choro, tem tristeza, tem desilusão. São balões vazios. O diabo adora criar balões lindíssimos, mas que de vez em quando estouram e não tem nada dentro. É apenas ilusão. Essa é a igreja do diabo. O mundo, com o seu sistema, com a sua forma de ser conduzida, é uma falsa igreja e que produz também os seus grupos, as suas falsas igrejas, as suas heresias, a sua forma de ver o mundo, muitas vezes contra os princípios de Deus. É a igreja apóstata. É a igreja que é usada pelo dragão para atrair mais para o seu reino e atrair também os filhos de Deus. Essa é uma igreja crescente o tempo todo. É uma mulher, no capítulo 17. É também uma cidade.
é também a meretriz, é a grande Babilônia do capítulo 17. A igreja do diabo é chamada de o mundo na Sagrada Escritura. No verso 1, meus amados irmãos, essa igreja começa a ser descrita e nós podemos então começar a perceber essa igreja. Essa igreja ela tem algumas marcas, Tati. Ela tem algumas características, Daniel. E a primeira característica dessa igreja, olha lá, verso 1, influência. Eu diria para vocês que essa igreja consegue influenciar muito mais e mais rapidamente do que a igreja de Deus, a igreja de Cristo até. Essa igreja pode ser conhecida, essa igreja do mundo pode ser conhecida pela sua influência. Aí está a descrição de uma mulher apóstata, sentada sobre muitas águas. E o próprio capítulo 17 vai nos dizer que essas muitas águas é uma multidão de pessoas, uma multidão de reinos, de governos, de príncipes, de princesas, indicando que tem uma influência mundial. Verso 1 e o verso 15. Um sistema que está sentado, ou seja, dominando. Quando você vê um rei na Sagrada Escritura sentado sobre o seu trono, qual é a indicação disso? É que esse rei ele exerce domínio sobre muitas pessoas. A mesma imagem é transportada agora sobre esta meretriz, indicando que ela está sentada sobre muitos povos, muitos reis, muitos príncipes, muitas pessoas, indicando domínio. Aí está a forma como esta igreja apóstata, esta igreja do mundo pode ser reconhecida. Pode ser reconhecida pela sua influência mundial, pela sua força mundial. Aí está a figura da falsa igreja. Influência política, influência sobre reis, príncipes, rainhas, influência sobre muitas pessoas. E daí você me diz assim, pastor, mas a igreja também foi chamada para exercer esta influência. Exatamente. Qual é a diferença entre uma e outra? A igreja exerce influência para a santidade, para o bem. E esta igreja do mundo exerce influência para o mal, para o pecado. Então, quando você vê o pecado aumentando e a santidade diminuindo, o que é que você percebe então? Rapaz, essa igreja do mundo, essa igreja do diabo, ela está em uma crescente de dominação. Influência sobre príncipes, sobre reis, sobre pessoas. Olha que marca interessante. Segunda marca, é uma igreja que tem poder de sedução. É uma igreja que seduz. Os reis da terra é dito que se embebedaram a partir do verso 2. Esta igreja do mundo, esta igreja do diabo, exerce poder de seduzir. Ela quer seduzir muitas pessoas, e quanto mais, melhor. E o desejo dela de seduzir essas pessoas é seduzi-las para o mal, para a destruição, para que o pecado vá sempre crescendo, vá sempre aumentando. É a produção de coisas que possam atrair pessoas. Por exemplo, dá uma olhada, quer ver uma coisa? Dá uma olhada nas igrejas históricas, batistas, presbiterianas,
congregacionais, metodistas, elas estão reduzindo. Dá uma olhada na igreja daqueles que são os grandes hereges do nosso tempo. 3.000, 4.000. E aí dá uma sondada na pregação, se é que tem pregação, né? Você é o centro do coração de Deus, disse um desses. Você é mais importante do que Jesus, diz outro desses. Seduz. Quer ver outra dessas seduções? Teu Deus é o Deus da prata e do ouro. Deus não fez você para andar em pobreza. Esqueceu ele de ler o livro de Provérbios. Encontrou-se o rico e o pobre, e os dois fez o Senhor, o rico e o pobre. Isso é algo que seduz as pessoas, que seduz o coração das pessoas. A riqueza, sucesso, importância mundana, nesse caso. Olha, Deus não fez você para ser cauda, fez você para ser cabeça. Deus não fez você para trabalhar no chão de fábrica, Deus fez você para ser o CEO da empresa. São coisas que atraem o coração das pessoas. Este é o sistema dessa falsa igreja, sedução. Terceira marca é uma marca anticristã. Verso 3, uma igreja apóstata, ligada à besta que emerge do mar. Esta besta que emerge do mar, todas as vezes que você vê ela em Apocalipse, é o anticristo. Okay? Muitos anticristos já existem no mundo, porém antes da segunda vinda, que é aquilo que nós chamamos de parousia. Quando você ouviu os pregadores falando sobre parousia, pastor, o que é parousia? É a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes desta segunda vinda, um homem será a personificação de todo o poder maligno. A este homem que vai ajuntar e arrebanhar para si muitos governos, muita influência, nós damos o nome de o anticristo. Leis anticristãs já estão por toda parte, porém naquele momento haverá um irromper de toda destruição da fé cristã, de toda destruição da igreja. Todo poder que se levanta contra Cristo e contra a igreja é representado como anticristo. Poder político, lei, governo, poder militar, força, o que você imaginar que levante-se contra a igreja é anticristã. No caso de João, naqueles dias, era o governo do imperador que estava sobre Roma, que estava perseguindo a igreja. Para ele, aquele já era a figura do anticristo. Outra figura de anticristo que João também teve que combater nas suas epístolas, nas suas cartas, são aqueles que nós chamamos de gnósticos. Um pequeno embrião daquilo que nós conhecemos como o espiritismo. João já taxa estes como anticristo. Aqueles que negam que nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne e sangue e osso, não é? Ou que negam que ele é o Filho de Deus, este já é do anticristo, este já é a figura do anticristo. Por quê? Heresia. Não é? Todos aqueles que defendem heresias, então, são anticristãs. Aí está a terceira marca, anticristã. São aqueles que dizem nos nossos dias: olha, Cristo não é Deus não, Cristo é o arcanjo Miguel, né? Olha, Cristo não veio em carne e osso não, era apenas a figura de um fantasma ali. Há muitos que dizem isso hoje. Quarta marca, muita riqueza. Muita riqueza. Verso 4 em diante nos diz que esta igreja ostenta um cálice de ouro.
ela está adornada de pedras preciosas, ela se manifesta diante do mundo como alguém que tem muito luxo, muito poder. É uma igreja que, vou falar uma palavra aqui que está muito em alta nos nossos dias, né? A palavrinha ostentação. Já viram essa palavrinha, ostentação? O sujeito vai lá e compra um carro, faz o que, Tati? Ostenta diante do mundo, né? Vai lá e compra uma casa belíssima, já você faz o quê? Ostenta diante do mundo, né? Esta é uma igreja que tem esta marca, ostentação diante do mundo, para arrebanhar aqueles que lhe pertencem. Ela oferece ao mundo estas riquezas e seduz o mundo com o quê? Com aquilo que o mundo mais ama: dinheiro, riqueza, glória, fama. Lembra o diabo, quando encontra com Jesus, ele usa uma arma dessas. Olha, se você prostrado me adorar, eu te dou o mundo, as riquezas, né? Então aí está a tentativa do diabo de corromper as pessoas, e muitas vezes consegue corromper até a própria igreja, com riqueza, com moeda, com ouro, com prata, com bens materiais. Atrai o coração da igreja nessa direção, muita riqueza. Quantos irmãos meus e teus que você sabe já, você olha assim, você fala: olha, esse aí já foi atraído pela riqueza desse mundo, olha, esse aí, o coração dele já está sendo carregado pelo diabo. Quantos você conhece? Quantos eu conheço? Quantos amigos nossos? Muita riqueza é a marca dessa igreja. Quinta marca: violência. Violência. Esses dias eu vi uma igreja dessas, em que um membro se levantou e disse ao pastor: olha, essa frase sua, ela ficou errada. Eu li aqui a minha Bíblia e não é bem isso que o senhor está dizendo, não. Esse pastor se abaixou e disse assim: você nunca mais vai andar. Você nunca mais vai andar. Que isso? Violência, imposição do poder pela força. Nós na igreja, nós não exercemos força. A força que nós exercemos é aquela que procede de Deus por meio da sua palavra. Então, o que Deus diz, nós dizemos; aquilo que Deus não diz, nós nos calamos. Essa igreja é uma igreja que exerce violência. É aquela igreja que diz para você assim: olha, se você sair daqui, você perdeu a sua salvação. É aquela igreja que quando você sai dela, os irmãos não olham na cara tua, sabe como é que é? Atravessa para o outro lado da rua e já não olha mais para você, já não te cumprimenta mais. Essa igreja apóstata é conhecida pela violência. Note que aquele vinho que está na mão desta meretriz, no verso 6, não é vinho. É o que? Sangue dos santos, sangue do povo de Deus, sangue daqueles que foram selados com o Espírito Santo de Deus, verso 6 em diante. É o sangue das testemunhas de Jesus. João olha e fica espantado, porque dentro do cálice deveria ter vinho, mas não tem vinho, tem sangue. Por isso que ele fica espantado. A marca desta igreja do mundo, a igreja do diabo, é esta: violência. São marcados pela violência desproporcional. E olha só que coisa interessante, como o diabo vai tentando copiar a igreja de Deus no seu contraste. A grande marca da nossa igreja, da igreja presbiteriana de Araucária, é qual? Pastor, eu estou indo
O amor. O amor. O amor é o poder mais forte que existe. É o amor. Esta é a grande marca da igreja que pertence a Deus. O amor. Amor a Deus e amor na horizontal. Amor pelo próximo. Agora vem o diabo e constrói uma outra igreja. Qual a principal marca dela? Amor? Não. Violência. Violência, guerra, destruição, dor, tristeza. Perceba como em tudo ele vai tentando acompanhar a igreja de Deus. A igreja que Deus comprou para si, ela tem a figura de uma mulher santa, a rainha, princesa, eu e todos vocês. A igreja do diabo, qual é a figura? Meretriz, prostituta. A igreja que Deus comprou para si foi comprada para ser santa e irrepreensível. A igreja que o diabo tem montado para si, a marca dela é prostituição, é devassidão, é perdição, é pecado. Perceba como no contraste o diabo então vai atraindo os seus, porque aqueles que não gostam de amor gostam mesmo é da violência, que aqueles que não gostam da santidade gostam mesmo da podridão e da devassidão. Aqueles que não estão com Cristo estão mesmo fora de Cristo. Aqueles que com Ele não ajuntam, espalham. Aqui está o sistema do mundo. A igreja aposta está então conhecida pela sua violência. Essa igreja é conhecida por reter a glória dos homens. A igreja presbiteriana de Araucária tem que ser conhecida por fazer com que os homens deem glória a Deus, glorifiquem o Senhor. Mas a igreja do diabo retém a glória dos homens para si. Nós temos pessoas que a admiram. Tem um clube de fãs nestas igrejas que adoram seus pastores, grupos musicais, que adoram certos preletores, que não vão para a igreja se determinado preletor não estiver lá. Isso é uma adoração de personalidade que existe nessa falsa igreja, e de vez em quando insiste em existir na igreja de Deus também. Quem que vai pregar hoje? O pastor fala, não, então não vou na igreja não, eu vou só quando o presbítero Roberto pregar. Adoração da personalidade, adoração do ídolo. A falsa igreja atrai a adoração das pessoas para si, em vez de direcioná-las para aquele que é merecedor de toda a glória, de toda a honra. É uma igreja que está desviando os olhos das pessoas de Deus para ela, com idolatria, imoralidade. É a mesma arma que Roma utilizou. E utilizou essa arma com um grande sucesso. Vocês lembram do profeta Balaão? O profeta Balaão é muito interessante. É um falso profeta. É um homem muito esquisito. Um homem difícil de dizer, rapaz, será que foi salvo esse homem? Ele tenta de todas as maneiras amaldiçoar o povo de Deus. E ele descobre que ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. A igreja de Deus. Então ele diz para o rei, olha, só existe uma forma de você destruir esse povo aí. O profeta de Deus falando isso, pensa. O rei falou, como? Prostituição, devassidão, atrair o coração desse povo com imoralidade, com sucesso, com falsa religião, com falso culto, com mulheres, as mais belas que você tiver, e com os homens, os mais bonitos que você tiver. Assim você consegue.
Moisés vai dizer que ele utilizou essa técnica, a mesma arma utilizada por Roma com grande sucesso. A arma de reter as pessoas ou atrair as pessoas, fazer com que as pessoas desviem os olhos do Criador para si. Atrair as pessoas com sucesso, com sedução. A mesma arma que Roma utilizou. Sedução. Não havia problemas se você tivesse outra religião, exceto que você adorasse o imperador. Pode ter quantas religiões você quiser, mas a adoração ao imperador é extremamente importante. Quando eles conquistavam outros povos, eles faziam exatamente a mesma coisa. Olha, você pode continuar com a tua religião, desde que você adore também, se ajoelhe diante do imperador. Eu vou encerrar aqui. Naqueles dias de João, muitas estátuas, bustos do imperador, eram construídos no Império Romano, espalhados por todo o Império. E aqueles que eram conquistados também recebiam estas estátuas, as mais perfeitas estátuas do imperador. É daí que surge aquela palavrinha sinceridade, que quer dizer sem cera, sem cera. Os bustos do imperador deveriam ser os mais bonitos, os mais belos possíveis, que indicasse quase que a figura de um deus. E aquilo foi espalhado por todo o império, todas as terras que eram alcançadas eram colocadas ali, para que o povo passando oferecesse diante daquelas estátuas culto. Poderia ter a sua religião, mas era obrigado a oferecer culto ao imperador diante de uma estátua maravilhosa, belíssima. E olha que atração maravilhosa. Olha, você pode ter a religião que você quiser, mas desde que você adore também o imperador. Olha, você pode fazer tudo o que você quiser, mas desde que você faça isso aqui também. Perceba o poder de sedução e o poder que o maligno tem de corromper as coisas. Perceba como isso é interessante. Essas estátuas, então, espalhadas por todo o império, por aqueles que eram, então, alcançados, começam a dar origem, então, àquilo que nós conhecemos como adoração do Estado. Ou, agora de forma, pelo menos aparece agora de forma oficial, Havia aparecido antes, mas agora de forma oficial. Muitas vezes a igreja também está na mesma linha, está indo na mesma direção. E eu tenho percebido isso com grande tristeza. Tenho dito aos meus irmãos do conselho e aqueles que andam pertinho de mim: olha, querido, eu não sinto muita atração por muitas coisas, não. Por exemplo, luta de classes, preto, branco, pobre, rico, essas coisas, direita, esquerda, centro, essas coisas não conseguem atrair o coração, não. Mas eu vejo muitas pessoas, muitos pastores, presbíteros, muitas pessoas da igreja sendo atraídas por estas lutas. Lutas que não têm a centralidade de Cristo. Então o seu coração é atraído para isso e agora você começa a adorar estas coisas. Começa, sem perceber, cultuar a Cristo, mas também outras coisas. Adorar a Cristo, mas também a direita. O Bolsonaro. Estou falando mal do Bolsonaro aqui não. Então já levanta um aí que fica enviesado comigo. Às vezes você adora Cristo, mas adora o Lula também. Também não estou falando mal do Lula. É apenas uma constatação. Adora Cristo, mas parece que fala mais sobre política do que sobre Cristo. É só olhar a rede social. É só olhar as conversas, como o presbítero Roberto bem falou aqui,
As conversas são mais sobre política que sobre o reino de Deus. O diabo faz isso, tenta atrair o nosso coração para essas coisas. Meus irmãos, que a gente possa estar atento. E ele faz isso de formas sutis, sabe? Pega alguma coisa com a qual você se identifica e coloca isso como Deus na minha e na sua vida. Olha, já que você gosta disso, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar muito mais disso, eu vou te dar expressão nisso aí, e eu vou fazer com que você se envolva mais com isso do que com as coisas de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender aquilo que eu estou tentando ensinar à igreja aqui. Talvez aquilo que eu vejo e penso, às vezes é tão maior do que aquilo que eu consigo comunicar a vocês que está acontecendo nos nossos dias. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que guarde o nosso coração, nos ajude? Semana que vem a gente continua. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ensinada aqui nessa manhã. Ó Deus, de tal maneira que nós fomos ensinados e devemos, sobretudo, guardar o nosso coração, protegê-lo, cuidar dele, ó Deus. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a fazer isso, Pai. Nosso coração é atraído por tantas coisas desse mundo, Pai. Tantas coisas que às vezes, ó Pai, tem alguma figura de bondade, e às vezes até coisas que são boas, Deus, mas que acabaram sendo corrompidas com o passar do tempo. Ó Deus, coisas que muitas vezes vão se tornar em laço para a nossa vida, para a nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a atentar bem para o nosso coração e para onde ele está sendo atraído a cada momento, Pai. E nos ajuda, ó Deus, a buscarmos no Senhor proteção, guarda e cuidado para o nosso coração, segundo os princípios que o Senhor nos tem ensinado. Sê conosco, ó Pai, guarda-nos do mundo, ó Deus. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos.